Ouviu essa história aqui? Eu acho que é um pouco do que nós temos vivido aqui, vivido como igreja, né? Temos dado passos de fé, temos andado sobre as águas, né? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, e como que essa história ela é tão rica, né? E quanto que Deus ele tem tanta riqueza na sua palavra que Ele compartilha com a gente. E antes da gente ler o trecho, quando você vai abrindo aí em Marcos 6, nós vamos ler a partir do versículo 45. Eu estava vendo esses dias uma entrevista de um rapaz que ele ajuda as pessoas a transformarem um livro em audiobook, principalmente os livros que são biografias, né? E ele estava contando sobre um presidente dos Estados Unidos, que ele estava ajudando esse presidente a transformar o livro dele em um audiobook. O livro desse presidente tinha 700 páginas, né? Então, ele teve que sentar com o presidente e tentar decidir o que era significativo, o que era significante o suficiente para ser colocado no audiobook. E esse presidente, é um presidente que eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele passou por alguns escândalos ao longo da carreira política dele. E quando chegou na parte dos escândalos, né, ele chegou para o rapaz que estava direcionando ele e falou assim: será que a gente não consegue deixar essa parte de fora? Acho que as pessoas não querem saber sobre isso, né? E na verdade o cara falou assim: presidente, acho que as pessoas vão comprar o livro para saber sobre isso. Isso é significante o suficiente, tem que estar no seu audiobook, né? Tem que estar na sua biografia, faz parte da sua história, né? Então esse presidente ele colocou isso tudo, né? E aí a minha pergunta para você hoje é: se você fosse escrever uma biografia sobre a sua história, alguém fosse escrever uma biografia sobre a sua história, o que seria colocado nessa biografia? O que você gostaria que estivesse na sua biografia? E provavelmente você gostaria que os seus highlights estivessem nessa biografia, certo? Seus melhores momentos. Mas vamos ler Marcos 6 aqui, 45, 51. Fala assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. À outra madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e já estava a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. É muito interessante aqui que Jesus, ele não avisa os discípulos que eles teriam que passar por uma tempestade. Jesus ele direciona os discípulos a irem de um lugar para outro, né? Só que Jesus em nenhum momento ele informa que esses discípulos passariam por uma tempestade. E eu me pego pensando se muitas vezes na nossa vida, talvez você não tenha recebido a direção exata do plano que Deus tem para você. Talvez você recebeu uma promessa ao longo da sua vida, você tem um sonho que você tem, mas você não recebeu uma direção de como que esse sonho vai se tornar realidade para você, ou como que essa promessa vai se tornar uma realidade na sua vida. E por que Jesus faz isso? Porque eu entendo que talvez se Jesus ele contasse para nós todo o processo para a gente chegar no nosso sonho, ou a gente alcançar a nossa promessa, talvez a gente não aguentaria viver esse processo. E eu falo por vocês aqui na igreja, a gente começou essa igreja com um pequeno grupo, com 3, 4 pessoas. Eu nunca imaginei que a igreja se tornaria isso daqui. Só que eu falo para vocês, gente, se eu soubesse por tudo que eu ia passar para a gente chegar até aqui, eu não sei se eu teria começado. Foi muito difícil. Mas hoje que eu estou aqui, eu sou muito grato a Deus por esse processo. Mas muitas vezes Deus ele não conta todos os detalhes da sua vida, porque talvez você não aguentaria saber tudo isso. Ia ser muito pesado para você saber de tudo que você ia passar. Então Jesus ele indica aos discípulos que eles têm que ir de A para B, mas ele não fala que eles passariam por uma tempestade. E esses discípulos então, eles vão para a tempestade, e a primeira coisa que a gente tem que entender é que eles estavam atravessando o mar em obediência a Jesus. E o vento então vem contra os discípulos, o vento vem contra eles. E a gente tem um conceito como cristão, que a gente acha que quando nós estamos vivendo em obediência a Deus, que o vento vai estar a nosso favor. Não é verdade? Então você pensa o seguinte: se Deus te mandou fazer algo, e você obedece aquilo que Deus está mandando você fazer, a sua sensação é de que o vento vai estar a seu favor. Mas a gente vê aqui na história os discípulos sendo obedientes a Jesus,
E no momento em que eles obedecem a Jesus, o vento vem contra eles, o vento vem contra esses discípulos. E Jesus, ele entra no barco e ele fala uma frase, e toda a tempestade se acalma. Ele fala: eu sou. Eu sou. E a gente vê essa frase aparecendo desde o Antigo Testamento, quando Deus ele tem um encontro com Moisés através da chama ardente, e aí do arbusto, e aí ele se revela para Moisés como sendo o eu sou. E ao longo de toda a história, ao longo de toda a nossa vida, Jesus ele passa o tempo inteiro revelando quem ele é para nós. Ele tem se revelado ao longo da história ser um guerreiro para as nossas batalhas. Jesus ele tem se revelado para a nossa história de ser água em lugares secos. Jesus ele tem se revelado ao longo da história de ser força nas nossas fraquezas. E quando você acha que você já conheceu Jesus o suficiente, você já sabe quem Ele é, parece que a vida ela dá um shift, ela muda de direção, a vida transiciona, e você começa a experimentar algo com Deus, e conhecer faces de Deus que você nunca tinha conhecido até então, porque Deus ele é infinito nas suas características, e você vê que você não conhecia Ele completamente. E aqui fala no texto que os discípulos, eles ficaram assustados e maravilhados com isso. Os discípulos eles já tinham visto Jesus curar leprosos, os discípulos até aqui eles já tinham visto Jesus ressuscitar mortos, mas algo nesse momento fez com que os discípulos ficassem maravilhados com o que aconteceu. Algo surpreendeu eles, apesar de tudo que eles já tinham conhecido sobre Jesus. E como eu estava falando, é muito importante a gente entender que o vento aqui estava contra os discípulos em um momento de obediência que eles estavam tendo em relação à mensagem que Jesus tinha dado para eles. E quando a gente se converte, quando a gente começa a seguir a Jesus, a gente tem uma premissa, e essa premissa muitas vezes ela não é verdadeira. Eu não sei se ela foi vendida para você, porque talvez a premissa que a gente tem quando a gente vai seguir a Jesus é que talvez a gente nunca mais vai ter problema na nossa vida. Talvez a premissa que você ouviu de que quando você vai seguir a Jesus é que todos os seus fardos vão embora. Talvez a premissa que você tem quando você aceita Jesus na sua vida é que você nunca mais vai sentir dor. E essa premissa não é uma premissa verdadeira. E por causa dessa premissa, muitas vezes a gente não tem entendido a mensagem do Evangelho de verdade. Talvez falaram para você que quando você seguisse a Jesus, aquilo que te mantém acordado de noite, não ia mais te manter acordado de noite. Mas sabe o que acontece? Talvez aquilo lá não te mantém mais, mas é substituído por outra coisa que te mantém acordado de noite, e você não consegue dormir mais direito. Então, a gente vê que ao longo da nossa caminhada, o vento estar contra nós, isso não significa que Deus está contra nós. O vento estar contra nós, na verdade, é o oposto disso. O vento estar contra você revela que Deus ele é a favor de você, revela que você está em obediência a Deus. Então, quando você sente o vento, quando você sente a vida vindo contra você, isso não é um sinal de desobediência. Porque quando as coisas começam a dar ruim, eu lembro, né, eu assistia jogo da Copa do Mundo, a gente brincava, né, o Kaká, crente, né, jogador cristão, aí o Kaká jogava mal, o Brasil perdia, aí qual que era, a gente brincava, o Kaká estava em pecado, né gente, por isso que ele jogou mal, né, então o irmão lá estava em pecado. Então assim, a gente tem uma premissa, de que se as coisas estão dando errado, é porque a gente está fazendo alguma coisa errado. Mas a gente vê aqui que os discípulos estavam em obediência, e você está aqui hoje em obediência a Deus também, e por você estar aqui em obediência, e por você estar seguindo a Deus, talvez muitas vezes o vento está contra você, o vento vem contra você, mas o que eu aprendi ao longo da minha história, é que resistência é o lugar para a revelação da palavra de Deus na nossa vida. Resistência é quando a presença de Deus se manifesta na nossa vida, resistência vai te levar à revelação. Então o vento trazer resistência para a sua vida vai te levar à revelação. O vento estavam contra os discípulos então, normalmente, a palavra de Deus, quando ela é confirmada na sua vida, ela leva a algo que vai resistir a isso na sua vida. Sabe por quê? Porque eu entendi que tudo o que Deus é a favor, o diabo ele é contra. Então se não tem resistência do que está rolando na sua vida, isso quer dizer que na verdade você não está sendo obediente a Deus, porque a resistência vai mostrar que você está sendo obediente a Deus. A resistência ela revela que existe algo que o diabo não quer que aconteça através da sua vida. Talvez hoje você está vivendo por um momento de resistência, mas a resistência, o vento contra você, eles vão revelar a presença de Deus, que na verdade faz você ser bem sucedido. Por que o vento tem que vir contra você então, para mostrar que você está sendo obediente? Por que Deus não manda o vento, mas por que Deus deixa o vento vir contra você? Por que Deus deixa a resistência acontecer contra você? Sabe por quê? Porque se o vento tivesse sempre a seu favor, a hora que você chegasse no destino final, você ia achar que você chegou no destino final porque você sabe fazer as coisas. Se o vento sempre estivesse a seu favor,
quando você chegasse no seu destino final, você não ia agradecer a Deus, você ia agradecer o vento. Mas Deus deixa o vento vir contra você, para você entender que a única coisa que vai fazer você ser bem sucedido na sua vida é a presença de Deus dentro de você. Não é pela sua força, mas é pelo eu sou, que é a força na nossa fraqueza. Todos nós vamos enfrentar momentos de resistência na nossa vida, e não entenda isso como algo errado na sua vida, mas entenda que você vai sofrer resistência a partir do momento onde você for obediente à palavra de Deus. Quando eu estava em Israel, eu tive a oportunidade de sentar no lugar, onde é um dos lugares mais altos ao redor do Mar da Galileia, onde dizem que é onde Jesus estava sentado nesse trecho de Marcos 6. E é muito interessante que quando eu estava sentado nesse lugar, você tem uma visão, porque dizem que é o Mar da Galileia, né? Mas é como se fosse um grande lago assim, sabe? E é como se você tivesse uma visão por todo o Mar da Galileia. E quando eu estava sentado, eu me lembrei de Marcos 6, aí eu estava lendo esse trecho, e aí fala que Jesus estava vendo os discípulos, e naquele momento eu senti a presença de Deus falando comigo, e eu senti Deus falando assim, que Ele está sentado, e Ele está enxergando todas as coisas, sabe? Deus está enxergando a sua luta, Jesus Ele está enxergando a sua dor, Jesus hoje Ele olha para você, Ele enxerga o seu sofrimento, Ele sabe aquilo que você está passando, Ele sabe aquilo que você está enfrentando. Jesus hoje, Ele olha para você, e Ele vê as vezes que você chorou, e as lágrimas que saíram do seu rosto, quando você achou que ninguém mais estava vendo. Jesus Ele olha para você, e Ele conhece o mais profundo da sua alma, e Ele conhece tudo, até as coisas que você esconde, mas ninguém sabe. Jesus Ele olha hoje, Ele conhece, não tem como a gente esconder dEle, e a verdade é que Ele está olhando. Pode parecer que Ele não está presente, mas Ele está olhando, e Ele vai estar sempre presente, Ele está sempre presente, e Ele sempre sabe o que é melhor para nós. E eu estava pensando nesse trecho de Marcos 6, e uma coisa interessante sobre Marcos, é que Marcos, ele não era um discípulo de Jesus, não sei se você sabe disso, mas Marcos, ele conta essa história para nós. Marcos era um evangelista, Marcos ele escreveu esse livro, e quando a gente fala sobre os evangelhos, né, a gente tem o evangelho então segundo Marcos, a gente tem o evangelho segundo Lucas, a gente tem o evangelho segundo João, o evangelho segundo Mateus, né, e são eles contando então e fazendo um compilado daquilo que eles acham que era significante o suficiente para contar os feitos de Jesus ao longo da vida dele aqui na terra. Então eles tiveram que selecionar o que eles achavam que era importante e o que não era, para que pudesse entrar nos evangelhos. E eles então colocam as coisas, e João fala assim, que Jesus ele fez tanta coisa, que se a gente fosse falar tudo que Jesus fez, seria impossível colocar tudo em um livro, tamanho tanto de coisas que Jesus fez, né? Ele fala que se a gente fosse falar tudo que Jesus fez, a Wikipedia ia sair do ar, tamanho número de coisas que Jesus fez. Então todos eles tiveram que selecionar aquilo que eles achavam que era mais significante para ser colocado na palavra deles, né, no livro que eles estavam escrevendo. E Marcos então, quando ele está escrevendo, foram muitos anos depois que Jesus foi embora, né, e depois Pedro é aquele que está narrando o livro de Marcos para Marcos. Então não é Marcos que está contando o que ele viu, Pedro está contando para Marcos aquilo que ele viu. Mas olha só, queria que você abrisse comigo em Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. Então, os discípulos, quando você vai abrindo, presta atenção nisso, os discípulos, esses caras que escreveram os evangelhos, nem todos são discípulos, eles tiveram que fazer um compilado daquilo que eles acham importante. Então, alguns deles contam as mesmas histórias, porque eles estão tentando revelar o entendimento que eles tiveram de quem Jesus é. Então eles selecionam a história que eles acham interessante para dar a revelação para nós de quem Jesus era. E Marcos e Mateus nos contam a mesma história desse dia, onde eles passam pela tempestade. E vamos ler comigo aqui, porque eu queria que você prestasse atenção, e você notasse o que tem de diferente em Mateus, que a gente não achou em Marcos, tá? Então vamos lá. Terminando a refeição, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. Em seguida, subiu a montanha, onde pôde ficar sozinho e orar. Tudo igual até aqui, né, gente? Né? E ali, ele ficou até a tarde da noite. O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte, a embarcação era sacudida pelas ondas.
Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Aterrorizados, eles nem conseguiram pensar direito. A mesma frase, o que é um fantasma? Gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu, não tenho medo. Tudo igual até aqui, né, gente? Tá tudo igual, né? Agora olha aqui, ó. Pedro, num ímpeto de coragem, pediu: Mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí andando sobre a água também. Jesus disse: venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Mestre, salva-me, gritou. Então, o que tem de diferente na história de Marcos e de Mateus? Foi que na de Mateus está contando que Pedro andou sobre as águas, certo? E na de Marcos não conta que Pedro andou sobre as águas. E olha só que interessante, Pedro está falando então as suas memórias de Jesus no livro de Marcos. E quem conta para nós que Pedro andou sobre as águas não foi Pedro, quem conta que Pedro andou sobre as águas foi Mateus. Por que Pedro deixou de fora da biografia dele que ele andou sobre as águas? Gente, se você andasse sobre as águas, você fez algo que transcendeu as leis da natureza, você iria deixar isso de fora da sua biografia? Você iria deixar isso de fora da sua biografia? Eu acho que nenhum de nós deixaria. Muito pelo contrário, gente. Se um dia eu andar sobre as águas e alguém escrever uma biografia minha, vocês, por favor, não deixem esse cara deixar de fora, falar que eu andei sobre as águas. A gente ia colocar isso na biografia porque é algo sobrenatural, é algo diferente. E aí eu comecei a me perguntar assim: por que Pedro deixou de fora a parte em que ele andou sobre as águas, na biografia dele? Por que você acha que Pedro deixou de fora essa parte? Já parou para pensar sobre isso? É a mesma história, gente, só que Pedro deixou de fora. Ele falou: Marcos, não coloca essa parte, que eu andei sobre as águas. Quem conta que Pedro andou sobre as águas foi Mateus. Talvez, a primeira coisa que eu pensei é que talvez Pedro ele quis deixar de fora, talvez porque ele sentiu vergonha, né? Porque no versículo 30 fala assim: mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre os seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Mestre, salva-me, gritou. Talvez Pedro ficou com vergonha porque ele começou a afundar. Talvez Pedro deixou de fora porque ele ouviu a palavra de Jesus, mas ele viu o vento, ele viu as ondas, ele começou a afundar. Então, o que a gente entende aqui, que acontece muitas vezes na nossa vida, é que Deus ele fala coisas para nós, Jesus ele traz palavras para nós, mas a partir de um momento onde a gente começa a olhar para os ventos, quando a gente começa a olhar para as ondas, quando a gente começa a olhar para a tempestade, a gente começa a afundar como Pedro afundou. Então a gente vê que na verdade Pedro ele não estava andando sobre as águas, mas Pedro ele estava andando sobre uma palavra de Jesus. Então quando Jesus ele tem uma palavra para você, aí assim é quando você pisa na água, porque você não está pisando na água, você está pisando numa palavra que Jesus tem para a sua vida. Então parece que é impossível, mas você está pisando no impossível, você está pisando em fé, na palavra que Jesus tem para você. Você não está pisando na água, você não está pisando no nada. Nós pisamos nesse prédio aqui, nós estamos vivendo impossível, mas nós estamos vivendo porque nós estamos vivendo debaixo de uma palavra de Jesus. Então quando a gente pisa aqui, e a gente vê as contas sendo pagas, não é porque a gente tem dinheiro, mas é porque a gente sabe que a gente está vivendo de uma palavra de Jesus. A gente pisa na água, e a gente consegue andar, porque essa palavra de Jesus está sobre nós, ela está sobre a sua vida também. Então, você pisa, e Pedro talvez ele ficou com vergonha. Pedro ficou com vergonha, porque ele começou a ver o vento, ele começou a ver o mar, ele esqueceu da palavra que Jesus tinha falado para ele, e aí ele começa a afundar, e aí ele fica com medo, e aí ele afunda, e ele precisa: mestre, salva-me. Então, se Deus tem uma palavra para você, se Jesus tem uma palavra para você, vai até o fim. Pode ser que seu dinheiro está estranho, pode ser que a sua saúde está ruim, mas quando você estiver na noite mais escura, você pode declarar que Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor da sua vida, e você pisa na palavra que Ele tem para você. Então Pedro viu o vento, ele começou a afundar: Senhor, me salva. Eu achei que Pedro deixou isso de fora, e aí eu pensei em Pedro falando para Marcos, e os dois conversando, e Marcos falando assim: Pedro, eu acho que isso aqui é significante na sua biografia. Eu acho que isso aqui é importante, porque Jesus andar sobre as águas é uma coisa, né? Mas um ser humano andar sobre as águas é algo sobrenatural, muito diferente. É lógico que Jesus era homem em carne também, mas ele era Deus, né? Deus em carne, né? Então, Jesus, ele está pisando sobre as águas, mas Pedro pisar sobre as águas é algo sobrenatural. Você devia colocar isso, Pedro, no seu livro, na sua biografia. E aí eu consigo ver talvez Pedro naquele momento.
já passou muito tempo que essa história aconteceu, e aí eu entendo que talvez Pedro ele já está mais velho, nesse momento em que ele está falando sobre isso. Pedro ele já tem mais sabedoria, Pedro já teve um entendimento melhor sobre quem Jesus realmente é, e aí Pedro, ele vira, e ele fala para Marcos, olha só no versículo 51, se puder botar aí na tela, Marcos 6,51, fala: então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. O que Pedro falou para mim então? O que Pedro falou para Marcos então? Pedro mais velho, Pedro mais sábio, ele fala assim: não foi significante o que aconteceu quando eu saí do barco. Pedro fala assim: não conta para eles o que aconteceu quando eu saí no barco, conta para eles o que aconteceu quando Jesus entrou no barco. O que importa não foi quando Pedro saiu do barco, não importa que eles ficaram tensos a noite inteira, não importa porque o vento não parou porque eles estavam tensos, o vento não parou porque Pedro foi até Jesus, mas o vento parou quando Jesus foi até Pedro. Isso é o Evangelho. Não é que eu sou muito bom e eu me cheguei até Deus, não é porque eu sou tão glorioso, não. Eu não adoro a Deus porque eu saí do barco, eu adoro porque Ele foi aquele que entrou. O vento não parou porque Pedro saiu do barco, a tempestade não parou porque Pedro saiu do barco, mas a tempestade parou quando Jesus entrou para dentro do barco. E eu quero falar que esse barco que nós estamos aqui hoje pertence a Jesus, e eu não vou para lugar nenhum se Ele não estiver aqui dentro. E isso vale para a sua vida também. Talvez muitos tenham pregado para você que você só tem que saber andar sobre as águas, que você tem que dar um passo de fé no impossível. Mas o que Pedro está mostrando para a gente aqui, que mais importante do que o passo de coragem que ele deu de andar sobre as águas, foi o momento em que Jesus entrou no barco, porque aí foi quando a tempestade parou. E é muito interessante, porque Jesus já tinha acalmado uma tempestade antes, e quando Jesus acalmou a tempestade antes, Ele teve que declarar paz sobre a tempestade, para que a tempestade parasse. Só que dessa vez, Jesus não precisou falar nada, Jesus só subiu no barco, e a tempestade parou. Você já convidou Jesus para dentro da sua casa? Você já convidou Jesus para dentro da sua vida? Você já convidou Jesus para dentro do seu sonho? Você já convidou Jesus para dentro da sua empresa? Você já convidou Jesus para dentro daquilo que você faz, do seu trabalho? Já convidou Jesus para dentro do seu círculo de amigos? Você já convidou Jesus para dentro da sua vida? Porque quando Jesus entrar, é isso que realmente é significante. Mais do que qualquer coisa que você possa fazer ao longo da sua história, mais do que qualquer coisa que você possa fazer ao longo da sua vida, o momento em que Jesus entrar na sua vida, isso é a coisa mais significante que pode acontecer ao longo de toda a sua história e da sua família. E Jesus não falou nada dessa vez. Sabe por que Ele não falou nada? Porque Ele queria declarar para nós que a presença dEle nos basta, porque só a presença de Jesus no barco fez a tempestade se acalmar. Queria pedir para o pessoal do Ministério de Louvor já subir, o pessoal da banda já subir. Queria convidar os pastores também para irem chegando aqui na frente também. Podem subir aqui. Jesus, Ele envia eles para a tempestade e serviu com um propósito. Mas no versículo 52, se puder botar aí na tela, fala assim: pois não tinha entendido o milagre dos pães, seu coração estava endurecidos. Para mim, isso aqui não fez sentido nenhum. O que tem a ver pão? O que pão tem a ver com tempestade? O que pão tem a ver com barco? Pois não tinham entendido o milagre dos pães, seus corações estavam endurecidos. O que pão tem a ver com tempestade? O que o pão teve a ver com o barco? Você já parou para pensar sobre isso? Faz algum sentido para você isso daí? O milagre dos pães tinha acabado de acontecer. Deus tinha acabado de alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas, 5.000 homens, porque mulheres e crianças não entravam na conta.
E aí então logo após esse milagre ele envia os discípulos para irem para a tempestade, né? E é muito interessante esse trecho aqui, porque Jesus fala que seus corações estavam endurecidos porque eles não tinham entendido os milagres dos pães. E Jesus ele faz a multiplicação do alimento através de uma criança, do lanche de uma criança que nem entrava na conta. É Jesus nos mostrando que Ele faz os maiores milagres na nossa vida, muitas vezes, através de pessoas e através de coisas na nossa vida que parecem insignificantes, porque aquela criança não entrava nem na conta, e Jesus começa a usar aquilo lá, e a gente começa a ver que o mundo ele celebra tudo do contrário. O mundo só celebra status, o mundo só celebra o que você tem, e Jesus, as coisas do reino são todas invertidas. Jesus não usa o lanche de um homem que entrou na conta, Jesus usa o lanche de uma criança que nunca entrou na conta, uma criança que parecia insignificante. E muitas vezes Jesus ele faz isso porque Ele quer mostrar para você que todo mundo tem o seu papel, todo mundo tem a sua importância, não importa o que falam sobre você, mas aquilo que Deus fala sobre você, e a gente celebra tudo do contrário. Eu sei, gente, aqui nós temos o Will aqui, ó, o Will que está indo embora daqui a pouco, gente, para Bolívia, vai plantar nossa igreja lá. Gente, o Will, vou falar dele aqui porque me veio, porque talvez a gente olha para o Will, e o Will ele também tem gravado músicas, né, o Relevância Imerso, e eu tenho visto as composições das músicas do Will, e eu vejo ele ministrando, e quanto essas músicas ministram o meu coração, eu vejo quantas músicas que você canta ministram os corações de muita gente. Mas eu vou falar para vocês, gente, vamos falar aqui de significância aos olhos do mundo. Tem views suas músicas, Will? Pouquíssimos, não é? Pouquíssimos views, certo? Então aos olhos do mundo, o Will é insignificante, mas eu já vi o que o Espírito Santo faz através da sua vida, Will. Sua música pode ter nenhum view, mas pode ter 1 milhão de views. Eu quero ter 1 milhão de views, mas mesmo se não tiver nenhum view, para mim é significante, porque eu sei o que o Espírito Santo faz através de você. Isso é significante para mim, isso que tem valor de verdade. Eu vou falar para vocês, gente, tem muitos voluntários aqui da nossa igreja, que eu vejo aqui, que servem, que não sobem aqui nesse palco, mas que eles pegam muito mais com as suas vidas, do que muitas pessoas que têm o microfone na mão. Sabe, eu já vi esse pessoal aqui, os meninos do louvor, tocando em estádio lotado, mas eu já vi também eles carregando essas caixas de som aqui, construindo esse palco aqui. Isso para mim é significante, porque eu não vou celebrar o que o mundo celebra, mas eu vou celebrar aquilo que a palavra de Deus fala para mim que é significativo. E Pedro me mostrou hoje, que mais significativo do que qualquer coisa que eu possa fazer, é aquilo que Jesus fez por mim numa cruz. E aí, o que tem a ver o milagre dos pães com o milagre do barco? Com o milagre da tempestade? E por que os corações deles estavam endurecidos? Presta atenção nisso aqui, que é onde eu quero finalizar minha mensagem. Sabe o que tem a ver? Tem a ver que eles acabaram de ver um milagre extraordinário. Eu queria que você olhasse para trás na sua vida, e você visse o tanto de milagres que Deus já operou para que você pudesse estar vivo aqui hoje, você está aqui nesse lugar hoje. Mas sabe o que aconteceu? Os discípulos tinham acabado de experimentar o milagre dos pães. Foi um milagre onde multiplicou comida de um lanche de uma criança para 5.000 pessoas. E aí quando eles enfrentaram a próxima tempestade, o próximo problema, porque foi diferente, eles esqueceram do milagre que eles tinham acabado de vivenciar com Jesus. E sabe o que acontece na nossa vida? Deus opera um milagre na sua vida. Você vai para uma nova estação, você passa por um problema, você esquece da provisão que Ele enviou para você na estação passada, e você começa a ficar preocupado de novo, você começa a ficar com medo de novo, você começa a achar que não vai dar certo de novo. Mas a mensagem dos pães, e os corações estavam endurecidos, porque eles não entenderam o propósito do milagre. Porque toda vez que Deus opera um milagre na sua vida, não é para revelar o poder dEle, mas é para revelar quem Ele é. E se você entender quem Ele é, você nunca mais vai sentir falta de provisão na sua vida, você nunca mais vai ter medo, mas você vai pisar nas águas e você não vai afundar, não por causa da sua força, mas porque você sabe quem Ele é, e você sabe que você anda debaixo de uma palavra que Ele tem para a sua vida, e uma promessa que Ele tem para você, em nome de Jesus. Então, o vento pode estar contra você, a tempestade pode estar contra você, mas lembra, Ele já fez, e Ele vai fazer de novo, e Ele faz hoje na sua vida, em nome de Jesus. Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar.